na minha casa. Agradeço a Deus por tudo, Deus... 15 anos, foi ser babado uma doutora e um doutor na cidade. E eles vieram embora para São Paulo. E quando eles vieram embora, pediram para trazer a minha irmã com 16 anos para ser a babá dos filhos dele. Minha mãe disse: doutor, eu só peço um pedido para a senhora, que minha filha estude. Eu não pude estudar, mas eu queria que minha filha um dia também estudasse, se formasse e fosse uma doutora. Ela disse: eu prometo, sua filha vai estudar. Levou, trouxe minha irmã para cá. Mas ela não matriculou minha mãe em nenhuma escola e a minha irmã trabalhava o dia inteiro de babá. Aqueles meninos cresceram. E quando chegou no ensino médio, minha irmã sabia um pouco, disse: ô doutora, a senhora prometeu, eu já tenho mais de 20 e poucos anos, eu queria tanto estudar, me matricula numa escola. Então foi matriculada a minha irmã. E aqueles meninos, quando vieram, já tinha 18 anos, outro 19, quando eles retornavam, eles tinham dificuldade de fazer estudando na escola Objetivo, na Paulista, e minha irmã trabalhava naquele bairro oposto à Avenida Paulista, aqueles doutores. Minha irmã então ia ter que ler as apostilhas para ajudar eles a responder aqueles questionários. E minha irmã chegava à noite, pegava as apostilhas, lia e dizia: olha, é assim isso aqui, é assim, é dessa maneira. Terminou o ensino médio numa escola pública, assim, e aqueles meninos também, um deles terminou. E minha irmã disse assim: doutor, a senhora tira do meu salário e paga a minha inscrição para me fazer o vestibular? Ela bateu no peito e disse: filhinha, eu prometi para sua mãe que ia ajudar, mas eu falei só por falar. Você acha que um pobre um dia vai ser doutor? Ela disse: mas doutora, tira do meu salário e paga a minha inscrição. Ela disse: você acha que vai passar numa faculdade? Vai cursar um curso superior? Você é um babá, você não entende? Ela disse: ô doutora, faz isso, a senhora prometeu para minha mãe. Então ela escreveu minha irmã no vestibular. No dia de fazer o vestibular, ela disse: doutora, me leva junto com o filho da senhora no carro. Ela disse: ainda é ousada, quer que eu leve você para passar vergonha? Ela disse: me leva, doutora. Então ela levou, e aquele menino entraram para fazer. Quando a doutora veio buscar, a minha irmã já tinha saído da sala, tinha feito o vestibular. Ela perguntou e disse: tu já terminou? Uma das primeiras alunas. A doutora, estava tão fácil a prova. Fácil a prova? Era. Estava tão fácil. De repente, mais um dos últimos, saiu o filho dela. Filho, como foi? Mãe, não caiu nada que eu estudava. Muito difícil. E por que ela está falando que é fácil? Você não lembra? Era aquilo na apostila, era aquilo outro, aquela questão. Mãe, é mentira dela, ela só fez chutando, aí foi a primeira a sair. Ela disse: não, estava facinho mesmo. Vamos embora. Foram embora. No dia de verificar na universidade a lista dos aprovados, ela disse: doutora, a senhora depois olha se meu nome saiu. Ela disse: você ainda quer olhar seu nome? Eu quero. Ela foi lá e disse: não, teu nome não saiu nem do meu menino, mas me leva lá para nós procurarmos. Então vamos um dia olhar. Pegou o filho dela, foi procurando o nome do filho dela, colocava. E nos últimos, minha irmã foi procurando. E ela disse: viu, teu nome não está aqui não. E ela disse: deixa eu ir olhando. Foi no final e não estava o nome dela. E ela olhou para o céu e disse: lembro quando tu falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi olhando. Na primeira página que tinha o nome dos classificáveis, ela foi procurar. Não estava na primeira, não estava nos últimos, mas foi subindo. Quando chegou na terceira colocação, estava o nome da minha irmã aprovado. Glória a Deus. Aquela mulher se abismou. Agora, como tu vai estudar integral e como vai ser babá? Você vai ter que sair do emprego. Saiu, minha irmã alugou na Bela Vista um corticinho para morar e foi atrás de um emprego. Ela foi na região da Lapa e lá na Lapa ela entrou numa empresa e foi fazer uma ficha para ser secretária ou estagiária. Quando ela entrou naquela empresa, o homem olhou para ela e disse: eu quero entrevistar essa moça. Chamou ela e disse assim: olha, a tua entrevista é diferente das outras. É o seguinte: eu nunca vi uma moça tão bonita como você. Você não vai trabalhar. Eu te cobrirei de ouro, das melhores roupas. Você viajará comigo, te colocarei nos melhores hotéis. Minha irmã ficou tão feliz. É mesmo, doutor? Sim. Mas com uma condição: que você seja a minha amante. As lágrimas correram no rosto dela. Ele disse: você está feliz? Ela disse: para trás de mim, Satanás. Não deixarei, meu Deus, por nada. E ela veio embora.
Mas ela vinha a pé, lembrou que era o culto do Jardim Paulista, quinta-feira, como uma quinta-feira dessa. E ela até entrou. A palavra era Salmo 23. E o Senhor pegou o boletinho, tomava o seu servo e diz: um boletinho chegou aqui mais espiritual. E o Senhor, tu fez todos os testes, todas as provas. E o Senhor diz: tu está aprovada, tua nota é 10, aleluia. E para tu ser feliz e ser obediente à minha palavra, Deus te fala: aquele homem te fez uma promessa das riquezas da terra. Tu disse não para o pecado, não para a prostituição, e disse sim para as coisas do céu. Para tu ser feliz, aonde ele senta, um dia tu sentará. A empresa que ele trabalha, um dia tu trabalhará nela. E hoje eu vi no teu cativeiro. Então, graças a Deus, minha irmã no outro dia foi procurar emprego no centro, na rua São Bento, e olhou o prédio BMF, Bolsa de Valores, e ela disse: oh, que prédio bonito. Saiu uma colega: você está aqui, no meu papai tem um escritório, precisa de alguém para trabalhar comigo, não quer trabalhar comigo? Ah, levou, foi trabalhar nas bolsas de valor, aprendeu a comprar ação, vender ação, depois foi trabalhar numa empresa da China, que comprava as empresas do Brasil, que estava em falência, e ela nos leilões adquiriu aquela empresa. De repente um dia ela olhou na conta, tinha uma boa parte de dinheiro. Chegou uma empresa, quando ele olhou era o nome daquela empresa que ela procurou emprego. Ela arrematou aquela empresa, glória a Deus. Chegou na empresa e diz: olha, agora é uma nova dona, vou apresentar. Aquele homem disse: aqui é a cadeira da presidente. Ela começou a chorar. Você não está feliz porque ela estava em falência? Lembra de mim, doutor? Não estou lembrando. Só aquela mulher, aquela moça que você prometeu, me fez uma proposta. Se eu fosse a sua amante, você me daria essa glória da terra. E eu lhe repreendi. E o meu Deus prometeu que essa cadeira que você senta, eu ia sentar. Esse trabalho que você trabalha, eu ia trabalhar. O nome na placa que tinha na sua porta teria o meu. Glória a Deus! Deus vira ou não vira o cativeiro do seu povo? Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Vou contar a obra que Deus está mandando desde quando eu pus o pé na porta. Deus mandou contar a obra a respeito do pobre. Tem muita gente, irmãos, porque você é pobre e pensa que você está aí desraigado, que não tem ninguém que olha para você. O Senhor manda dizer para você que está aqui dentro: pobre é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Irmãos, um dia eu saí da minha casa para atender o norte de Minas. Vou contar bem rapidinho, irmão, porque é às 19 horas. Irmão, chegando eu na cidade, vou falar nome e lugar, na cidade de Água Boa, até Mombinho, um barulho que conhece. Chegando na cidade de Água Boa, eu guiando aquele caminhão. O senhor falou: entra à direita, entra à esquerda. Eu falei: senhor, essa cidade pertence a Valadares, não pertence à nossa região. O senhor falou: minha obra não tem divisa. Entrei à esquerda, à direita. Quando eu subi lá em cima, numa rua comprida, eu comecei a subir ao lado do muro do cemitério. Quando eu estava subindo, um homem sentado, um mendigo, na beira da sarjeta. O senhor falou: para e prega para ele. Falei: meu Deus. Parei o caminhão, fui lá, falei: como é que vai? Tudo bem? Falei: não vai bem não. Falei: meu Deus. O que está acontecendo? Falei: rapaz. Ele falou: rapaz. Não me chama de rapaz, de moço. Falou: moço, eu moro nessa cidade aqui, não tem trabalho, não chove, estamos morrendo de fome. Como vai bem? Falei: o senhor acredita que eu estava passando lá na estrada, tudo de terra, e Deus mandou eu entrar aqui para pregar para você? Falou: vixe, rapaz, eu não creio nesse negócio de Deus, não. Isso não existe. Eu falei: existe. Irmão, resumindo, aí passou um pouquinho, eu falei para ele assim: cadê a tua família? Ele falou: moço, minha família não aguenta mais de passar fome. Hoje a minha mulher e meu filho saiu de madrugada. Foi no mato caçar um recurso, lá em Piquira, no Marolo, né, na Pindaíba. Quando ele se caça alguma fruta, não aguenta mais de passar fome. Aí só sabe a dor da fome quem já passou ela. Aí, irmãos, o que aconteceu? E conversando com ele falando tanta asneira. De repente, lá, minha família vem vindo lá. Tá bom. Chegou uma mulher, falou assim: vem, não achamos nada para comer. A única coisa é nós bebeu água no corpo. A mulher falando para ele. Aí ele falou assim: tá vendo? Esse homem está falando de Deus. E aí o menino falou: vixe, pai, não existe esse trem não. Eu falei: existe. Aí a mulher, a mesma coisa, de repente ele falou: vem, a mulher falando. Eu estava bebendo água assim, eu vi um cipó pendurado, e uma voz falou na minha cabeça: passa no teu pescoço, você morre, acaba o sofrimento. Eu olhei o outro, vi o do Joãozinho, eu olhei e vi o teu. Ô, velho, tá tudo preparado. Vamos lá, acaba a nossa vida, acaba o sofrimento. Quando a mulher falou isso, eu falei: ô mulher, o que sai da tua boca não provém de Deus. E comecei a conversar com aquela mulher, ela muito brava, o menino muito bravo. De repente, ele olhou assim, um pé de pé, irmão, ao lado deles assim, carregado de flor. Ele falou: ô moço, como é que Deus cuida do pé de pé desse então? Falei. Aí ele falou pra mim assim: ele tem uma raiz lá na terra, busca água, mata a sede dele. A outra raiz vai lá, busca comida, mata a fome dele. Não é assim? Falei: é. Ô moço, se Deus cuida de um pé de pé desse, por que não cuida de nós então? Quando ele acabou de falar assim, o Senhor falou dentro do meu coração: atende essa família. Irmãos, aí eu peguei e falei: olha, meu filho, Deus ouviu o teu clamor, chegou no céu. Vamos lá no caminhão. Mas o que tem no caminhão? Tem de tudo que você pensar. Arroz, feijão, óleo, açúcar, roupa, calçado, tem de tudo.
Mas você vai vender para quem? Não vou vender. Vou dar para quem canta pela misericórdia de Deus. Mas foi o governo que te deu? Não. Foi a político? Não. Foi a prefeitura? Não. Quem não derrubou? Falei, no nosso meio cumpre a palavra. Comunicai os santos e Deus suprirá a nossa necessidade. Irmãos, fomos lá no caminhão, desenvolvemos a traseira do caminhão. Irmãos, e o senhor falou para mim, dá para ele um fardo de açúcar. Quando eu peguei aquele fardo de açúcar, eu fui entregar para o homem. Aí ele falou, ô moço, eu não posso pegar. Mas por que o senhor não pode pegar? Pensei que ele era doente. Falou, eu não tenho dinheiro para pagar, moço. Eu falei, não, senhor João, o senhor pode pegar. Alguém já pagou pelo Senhor. Mas quem pagou para mim? O Senhor Jesus derramando sangue no madeiro da cruz. Pode pegar, irmão, que glória. Aí caixa de óleo, arroz, açúcar, atendendo aquela família tudo. Quando acabou de atender, irmão, aí veio a prova. Começou os vizinhos vir também. Falei, meu Deus, vai desvaziar esse caminhão aqui, a nossa missão. Era mais 3 irmãos comigo. Quando eu olhei assim, vão ver mais 2 famílias, mais outra de lá. Falei, meu Deus, como é que vai fazer agora? O Senhor visitou meu coração e falou assim, pode atender todos que chegar aqui. Você vai tirar um fardo de arroz e eu vou pôr outro no lugar. Glória ao sangue do Senhor. Atendemos todas as famílias que chegou lá, irmão. Quando terminou o atendimento, tinha mais comida no caminhão do que nós, porque a lona não dava para iluminar, não de tanto que Deus multiplicou. Glória ao sangue do Senhor. Quando terminou o atendimento, eu falei, ô Senhor, aqui na igreja de crente, eu falei, tem. Olha bem, igreja de crente é aquela que a mulher põe um pano na cabeça. Não tem sim, você vai lá, Sr. João, não é o caminho da verdade. Esse não foi o que o Deus deu a graça de falar, foi embora. Aí a viagem ficou boa, porque nós já tinha feito a vontade de Deus, irmão. Resumindo, os tempos se passaram. Um dia Deus salvou que o papai pegava a ordenação do norte, 10, 12 ordenações, era assim, segunda no lugar, terça noite, quarta noite, quinta noite, porque era muito. Ele caiu a ordenação em Capelinha das Graças, norte de Minas, Vale de Vitória. E chegamos lá, irmão, para essa ordenação. Aí uma igrejinha pequenininha, de 6 por 8, eu falei, pai, não vai caber ninguém. Estamos fazendo uma igreja boa aí, 10 por 15, mas não tem nem guidô. Não é pode fazer lá? Falou, meu filho, faz o que eu queria. Foi eu, um batistinho parado, preparando, pusemos a luz. À noite foi a ordenação naquela igreja. Irmãos, e eu, um batista na porta, recebendo o povo, que alegria. E o povo chegando de bicicleta, de a pé, de charrete, de cavalo. Irmãos, que alegria. De repente, veio uma mulher. Essa mulher chegou perto de mim, olhou de cima e embaixo e abriu a boca a chorar. Aí eu falei, o que está acontecendo, será? Aí de repente, irmão, ela parece que queria me agarrar. Aí eu falei, Batista, coitada dessa mulher, perturbada de espírito. Ela tem que orar para Deus libertar ela. Olha você ver o jeito dela. Quando ela veio, eu falei, ô dona, por gentileza, para aí. Você está precisando de um socorro? O que você está precisando? Pode falar daí. Aí ela pegou e falou assim para mim, irmão Jonas. Eu falei, peraí, estou chamando de senhora, porque a irmã está sem dela. Irmão Jonas, deixa eu fazer uma pergunta pro irmão. Eu falei, pode fazer. Um dia nós morávamos na cidade de Água Boa. Nós estávamos morrendo de fome naquela cidade. E eu tinha ido no mato caçar recurso. Cheguei lá, não achei nada. Hoje eu entendo, o diabo mandou eu suicidar. E quando eu falei pro meu esposo, tinha um moço lá. E esse moço me repreendeu. Me falou umas coisas tão bonitas do céu. Ô, irmão Jonas, por acaso não é irmão, não? Eu não lembrei. Falei, não é eu não, irmã Maria. Isso é o anjo do Senhor que passou lá. Aí eu falei, não, irmão, ele matou nossa fome. E começou a contar o que aconteceu. Aí eu peguei, parei um pouquinho e falei, ai, irmã, é eu mesmo. Deus me enviou lá assim, falei, eu mesmo. Irmão, aquela irmã começou a chorar grandemente. E parece que irmão que agora tomou ela. De repente, quando ela parou de chorar, eu falei, sabe por quê, irmão João? Eu falei, não, porque quem vai ser ordenado para diácono hoje é meu esposo, é o João, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. É o diabo querendo matar lá atrás, mas Deus manda o sangue e socorre, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje Deus vai socorrer alguém que veio aqui dentro. Em nome de Cristo, receba de Deus na tua alma a presença de Deus. Não tem ninguém bom aqui não, viu, irmão? Bom aqui é o Senhor Jesus, viu? Porque o dom está em você, está em mim, quando for firme e fiel à palavra. Se não for fiel, Deus tira o dom. Porque o ministério não é meu, o ministério é da congregação. Eu estou exercendo o ministério de ancião enquanto eu for firme e fiel. Eu sou músico, o ministério não é teu, é da igreja. Eu sou um governador, sou um diácono, o ministério não é teu, é da congregação. Mas não é assim. Vocês não viram o que aconteceu na presidência? Se a presidência fosse dela, ela não saía. Saiu por quê? Porque a presidência é do Brasil, não é de quem está lá. É você que está aqui dentro. Você tem título de cidadão do céu, mas não é teu, é do Senhor Jesus. O Senhor tem feito muita obra no atendimento desta obra. O Senhor tem operado milagres, maravilhas. Vou contar mais uma obra que Deus pediu para contar da piedade. Não sei porque Deus está pedindo para contar. Para que você saia daqui hoje. Lembra bem, minha irmã, o Senhor ama a tua alma. Foi eu para o norte de Minas atender, junto com os irmãos atender uma reunião na cidade de Trem Maria. Tem irmãos aqui que já passou por lá, conhece a cidade? Tem bastante quebra-mola. Irmão, quando entramos naquela cidade, estava comigo o João Pereira, estava em Moteiro, cooperador. Irmãos, eu estava com um caminhão carregadinho de cesta básica. Porque alguém vai dizer, mandar de sabe qual é o meu ministério? Eu sou anciacro.
parada aqui é federal, viu, irmão? Nessa cabeça tem duas unções. Fui diácono 5 anos e faz 20 que eu sou ancião. E Deus não tira dom, Ele acrescenta dom. Ele não tira dom. Irmãos, eu cheguei naquela cidade para atender a reunião antes de retornar. Entrei em Maria, uma polícia rodoviária muito grande. Quando eu vim aqui, que era de caminhão, o guarda mandou parar. Eu falei com o irmão João Pereira, que é meu filho. Falei, irmão João, aquele guarda está me escrito ao contrário. Aí chegou perto de mim, assim, transtornado, documento aqui, carteira, falei, que tem aí, presidente, fruto do amor de Deus, tem nota 30 aqui. Aí olhou, o que você vai fazer com isso? Falei, eu vou atender aqueles que clamam pela misericórdia de Deus. E explica que eu não entendi. Comecei a explicar para ele, como que funciona a obra, mas na reunião da piedade. Aí o irmão, muito alterado, falou assim, bicho, rapaz, eu detesto pobres. Se eu pudesse, eu fazia uma lei para matar pobres. Quando ele falou assim, eu falei, não fala assim não, guarda, tá doendo aqui dentro. Está escrito na palavra que pobre é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Irmão, aquele guarda não alterou comigo, que ficou bravo, e eu não tenho moleza para ele não, mas eu também alterei com ele. Irmão, chegou por um determinado ponto, ele falou, olha, você está brincando, rapaz, eu vou te prender, eu sou autoridade. Eu falei, grande coisa você é autoridade da terra, eu sou autoridade do céu. Vou te algemar, pois o Senhor algemar vai arrebentar essa algema como arrebentou as correntes quando Pedro estava na prisão, porque eu sirvo mesmo Deus de Pedro. Irmão, e a conversa ficou boa. E aquele homem não tem moleza para ele não, ele falou mal do pé, eu tô indo no pau. Resumindo, irmão, veio um guarda para me pegar o algemar, mas não chegou a me algemar não. Resumindo, quando terminou a conversa, irmão, aí ele deu falou, eu dei alguma sentença para ele que Deus mandou, irmãos, e ele falou para mim, mas eu vou te multar. Eu falei, pode multar. Pouco tem o diabo para levar, muito tem Deus para me dar. Fez a multa, não pagamos e foi embora. Irmão, e a coisa ficou boa, Deus abençoou na reunião. Passou 60 dias, voltei de novo. Junto com os irmãos, chegamos lá, aí o guarda, não tinha nenhum guarda na pista, falei, aí o guarda não mandou parar, eu falei, eu paro por minha conta. Aí eu caminhando do outro lado, atravessei a pista, cheguei lá, aí veio um guarda grandão, pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. O homem ficou bom, veio o segundo guarda, pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida, ficou bom também, senhor. Quando eu dei o terceiro, um loirão, de olho azul, que queria me algemar, pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. Eu falei, rapaz, foi esse pastor que excomungou o Brígida. O que aconteceu? Naquele dia, rapaz, que você que mandou te algemar, perto de você tinha tanto segurança, estava bem mais armado do que nós. Eu não pus a mão em você de medo, glória, é os anjos que estavam para nos guardar, irmão. Aí, o que aconteceu? Falou, rapaz, naquele dia, quando deu 18 horas, acabou o expediente, ele foi embora. E quando estava chegando na cidade de Trem Maria, um caminhão pegou a viatura e nós catou os pedaços dele. Irmão, naquele momento eu tomei uma virtude tão grande e comecei a pregar que Deus ama o pobre. E foi pregando, irmão, como eu estou pregando com essa multidão aqui. E os 8 guardas rodoviários começaram a sentir Deus e chorar. Começou a parar os carros na rodovia, parou 15 carros. E a glória de Deus tomou nós naquele posto, irmão. Pregando que Deus ama o pobre. E nessa pregação Deus chamou 5 guardas na graça. E daquele que falou, o Senhor chamou 8 nessa graça. Não brinca não, Deus ama o pobre. Glória ao Santo do Senhor. Então Deus faz muita maravilha, Deus faz muita honra. Vamos parar por aí. Outra oportunidade, Deus vai dar graça de nós confortar aqui. Eu estou gostando do Senhor. O Senhor está bom, não é da glória junto. O Senhor tem operado coisa linda, irmãos. Nos batismos na reunião da mocidade. Eu vou contar bem rapidinho. Eu tenho um batismo na minha região onde tem alguém que faz milagre. Tem alguém lá, a cidade lá é difícil demais, não tinha ninguém para batizar. Aí cheguei lá, um cooperador, um italiano, falou, Jonas, não vai ter batismo não. Eu falei, por quê, pastor? Ó, rapaz, chega de passar vergonha. O que aconteceu? Não, o último batismo não batizou ninguém, e quem pediu batismo não quer batizar mais. Aí, então não vai ter batismo não. Eu falei, pastor, você está enganado, eu não sou teu empregado. O teu patrão é meu patrão. E ele falou que vai ter batismo. Aí, irmão, ele é muito, assim, até hoje, coitado. Falou assim, você está muito animado, você vai quebrar a cara. Eu falei, ó, eu já vou falar para você. Vou atender o batismo, Deus manda pregar o maior batismo da tua cidade. E na hora de chamar na presidência, não vou chamar você não. Você não tem fé, vou chamar outro cooperador. Porque hoje Deus vai fazer obra com nós aqui. Aí, pô, irmão, entrei, peguei a palavra e entrei no tanque, irmão. E não vinha ninguém. Um hino, 2 hinos. E ele chacoalhava a cabeça e falava assim, tá vendo? O Senhor tem a dó. Como diz, entrei debaixo do balaio. E vai, Senhor, tem a dó. O Senhor falou, cadê o dom que eu te dei? Vai, então agora vai. Eu mando a perguntar para você que não é batizado. Se Deus chamar pelo nome, você vem? Deus falou 3 vezes com Samuel. Perguntei 3 vezes a igreja. E Deus falou para mim que você falou que vem. Mas o diabo foi, é muito difícil meu nome. Deus manda pregar, vai começar pelo difícil. Irmão, nessa hora a gente não está em carne, está em espírito, viu? Porque não tem ninguém bom nessa obra, não. De repente eu olhei do lado da irmã e falou assim, ô Miqueila, hoje é dia da tua salvação, venha Miqueila. Ô Agapo, corre, é dia da tua salvação. Vem Zacarias, vem Sébora, Deus chamou 11 nessa graça. E quando eu achei que tinha acabado tudo, eu olhei assim na galinha.
4 moças meninas chorando. Eu falei, o que está chorando, minha filha? Ah, meu João, eu queria batizar, mas não tem idade. Eu falei, olha que coisa linda. Quando o meu irmão João aqui não entende a voz de Deus. E uma criança não tem idade para batizar. Naquela virtude que estava, eu virei para trás, peguei assim na água. Falei, em nome do Senhor Jesus, receba a promessa. O Senhor selou as 4 na hora. Agora de Deus tomou a igreja, Deus chamou 28 almas. Então, o Senhor manda pregar aqui em Flórida. Vou começar a fazer milagre no meio desse povo. Em nome do Senhor, receba o dom de crer no Senhor Jesus. Ora a Deus por mim, eu ali por todos vós, irmão. O Senhor tem feito muita obra, muita maravilha e vai fazer mais. Agora Deus está bonito na minha cidade, faz pouquinho dias. Chegou um homem para pedir batismo. Aí ele se disse, toma conta de alguma igreja. Chegou lá, falou com o batismo. Porque quando ele acabou de falar que ele saiu, eu falei com o meu companheiro, não tenho fé no pedido desse homem. Mas não tem problema, nós vai orar. Aí ele falou, não, então não pode orar. Eu falei, não, pode orar. Deus vai preparar mais alma. Aí tudo bem. Orou pro batismo, marcou. No dia do batismo, o coitado do irmão Pedro foi lá buscar ele. Chegou lá e falou, não, fala pro Jonas, pro Félix, eu não vou batizar não, estou com medo de pecar. Mas não era nada, irmão. Ele queria fazer um teste com o nosso Deus. Falou, vou pedir batismo e não vou batizar. Quero ver que eles vão passar vergonha. Quebrou a cara, irmão. Aí, irmão, quando o irmão Pedro veio falar pra mim, irmão Jonas, ele não quer batizar mais, chorando. Falei, irmão Pedro, não precisa chorar não. Vou pregar uma profecia pra você aqui agora. Deus vai chamar 10 almas. Mas não tem, falei, tem. Não conta pra ninguém não, pode ir embora. Saiu assim chorando, irmão. Falei, ó, e tem uma coisa, Deus vai selar 4 dentro do banco da promessa. Ah, irmão, que coisa linda, irmão, e a igreja ajudou no glória. Deus mandou a palavra, entramos no tanque, e de repente veio um menino, irmão, mandou menino dos 19 anos, uma moça, irmão, veio quando pôs o pé na água, Deus selou com a promessa. Veio a outra, Deus selou, as primeiras 4 Deus selou com a promessa, e Deus chamou 10 almas naquela noite. E Deus manda dizer, vou começar a fazer milagre aqui no vosso mundo. Está faltando o quê? É fé no teu e no meu coração. Ora a Deus por mim, para que Deus me guarde. Amanhã voltaremos para a minha terra, irmãos. Vou congregar amanhã em Valinhos. Domingo eu tenho Santa Ceia em Cabo Verde. E assim, bastante atendimento. Deus dá graça, irmão, de atender bastante localidade. Ao norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. Um lugar pobre, irmão, uma regional muito grande naquele sertão. O Senhor da graça, tenha a graça de nos ajudar aqueles irmãos. Peça as nossas orações, irmão, para que Deus dá força, para junto com todos que estão aqui, no último dia fazer parte, cantaremos o hino da vitória. Dou graças a Deus por tudo. Falar aqui, e a partir daquele momento eu fiquei na rua, eles me jogaram pra fora como se eu fosse um animal, um bicho, e eu passei a andar na rua como mendigo. Eu fiquei bastante tempo, eu dormia ali naquela proximidade ali, eu fiquei dentro de uma caixa d'água, dormindo por bastante tempo ali. Depois aconteceu algumas coisas que eu não posso falar, o Senhor Deus, o Senhor Jesus não me deixa falar, mas ali saindo dali eu fiquei debaixo de um telhado, de uma laje de um rapaz ali. E tinha uma rede de esgoto ali, um cano que corria ali que era aberto. E quando eu fui deitar ali naquela laje ali por alguns dias, que fiquei 2 ou 3 dias ali, uma ratazana me apareceu ali no caminho, porque ali é o lugar deles ali, e eu conversei com aquele animal ali, falei, não me faça mal, porque eu não estou aqui porque eu quero, eu estou sofrendo, estou passando por uma situação muito difícil. Ali o Senhor Jesus, o Senhor Deus me guardou, aquele animal desceu, depois subiu logo uns 12, 15 daquela manada que tinha ali, tudo pequeno, e ficava com as mãozinhas pra cima assim, batendo palma pra mim, me olhando, como se quisesse me dizer algo, depois tudo se retiraram e foram embora. E Deus falou pra mim, eu estou te guardando, porque é mais fácil o animal obedecer do que uma pessoa na terra, mas os animais me obedecem. E como você soube falar com ele, ele entendeu a sua situação. Ali eu fiquei por 3 dias, e quando chegou 3 dias ali, 3 noites, o Senhor Jesus me falava, vai embora daqui, porque vem vindo alguém aqui para te matar, porque você não quer se envolver com a sujeira, com a porquice, com a imundiça, e eu já te tirei disso, e eu estou te guardando você para a vida eterna. Você já fizesse o concerto comigo, e eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, porque você é uma das minhas testemunhas na face dessa terra. Ali eu agradeço a Deus, que o Senhor me dava até o horário de sair, ele me mostrava aquele indivíduo com a arma na mão, ele está vindo para te matar, mas eu vou te dar livramento e vou fazer você escapar. E você vai peregrinar nessa terra conforme a minha vontade, o meu querer, no meu determinado tempo, no tempo que eu querer. Eu agradeço a Deus. Cadê o Senhor Jesus? Falou para mim, o Senhor Deus, pega o primeiro ônibus que passar e some daqui, e vai peregrinar na terra, porque não vai te faltar comida, não vai te faltar o calçado, não vai te faltar nada, ainda que você não tenha o teto, mas eu sou o teu teto, eu sou a tua ajuda, eu sou o teu conforto, eu sou o teu consolo, e se eu ver que tudo for aguentar, eu recolho a tua alma pro reino da minha glória. Eu agradeço a Deus que ali eu saindo, pegando aquele ônibus, eu fiquei por muito tempo vagando nessa terra, o Senhor tem usado da minha boca para poder salvar pessoas que andavam, até pessoas querendo tirar a própria vida, e o Senhor Jesus falou para mim, vou salvar a vida de alguns, pelo amor que eu tenho pela tua alma, e pelo amor que eu tenho pela vida de alguém, para converter no meu caminho, fazer um conceito para caminhar para a vida eterna na minha graça. Eu agradeço a Deus que Deus tem feito muitas obras, muitos milagres, tem me colocado no centro de acolhida, em albergue, mas tem entrado na minha frente, tem me livrado de todo o mal. Depois de muito tempo, de muitos anos, o Senhor me fez alguns anjos na terra me cercar e falou para mim assim, quando começou a pandemia, Deus mandou a gente cercar você na terra, e tá falando pra gente dar uma ordem junto com o Senhor Jesus para falar para você, porque tá vindo uma pandemia aí, Deus mandou a gente fazer isso, Deus mandou a gente falar para você
assim, Deus mandou a gente pagar um aluguel para você quer? Aí eu não tinha como correr, porque um lado tá a cruz, outro lado tá a espada, e eu não queria ficar de jeito nenhum, porque Deus sabe que depender dói, e a gente quer ter a nossa própria integridade. Mas ali eu olhando para os céus, falei, e agora, Senhor? E Deus falou para mim, aceita porque é da minha vontade, aceita porque eu tenho obra na tua vida, aceita porque você não pode perder a vida eterna. Eu agradeço a Deus que ali o Senhor Jesus me deu força na hora, eu falei, eu aceito sim, e até o dia de hoje o Senhor Jesus, o Senhor Deus está fazendo o favor de pagar um aluguel para mim, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço maiormente ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus também, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que Ele fala que se a gente não aguentar, na hora certa Ele recolhe nós para o reino da sua glória, porque a vida eterna está acima de tudo. Eu sou grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Glória a Deus. Em nome de Deus seja louvado. Eu sou grato ao Senhor pelo perdão dos meus pecados e com o dom da vida eterna e glória no céu. Se for um filho firme e fiel até o fim, sou grato ao Senhor pela esposa, pelo lar de paz e por estar no meio de vós, uma santa preparação. Nosso irmão Ramon, que era ali da nossa comum, veio fazer comum com essa querida irmandade. E Deus colocou no nosso coração, ele foi lá para fazer a carta, deixou os dados, fizemos a carta e falei, Ramonzinho, faz o seguinte, chama ele de Ramonzinho, porque ele é meu xará, meu nome também é Ramon. Eu falei, Ramonzinho, pode deixar que nós vamos lá fazer uma visita para os irmãos, entregar a carta em mãos, e estamos aqui junto com essa irmandade glorificando o nome de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Em 98, eu comecei a trabalhar nas Assembleias Geral, ali em São Paulo, aqui em São Paulo. E eu estava junto com o saudoso irmão de Djalma, os antigos vai lembrar. Ele foi cooperador de jovem numa determinada congregação, depois o Senhor levantou ele para oficial, hoje dorme no Senhor. Um homem muito usado por Deus. E nós estávamos ali naquela reunião, ele me abraçou e falou, filho, fica firme. Um dia, está vendo esses homens de Deus nessas reuniões? Um dia, se você ficar firme, eu te coloco dentro dessas santas reuniões. Irmãos, a partir daquele dia, um pouco tempo depois, o Senhor preparou meu matrimônio, casei. Logo em seguida o Senhor me colocou na porta. Foram 20 anos que eu trabalhei na porta e 20 anos que eu também trabalhei nessa Assembleia Geral. Bendito, e quando foi em 98, estou engatinhando, o Senhor me levantou no ministério de diácono e me colocou dentro das santas reuniões. Cumpriu a sua palavra e eu estou aqui glorificando o nome de Deus também. Eu agradeço a Deus, irmãos, que há uns 10 anos atrás o Senhor criou um caminho no nosso setor, na nossa região, e começamos a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. E quando começamos a fazer esse trabalho, a ideia era levar uma marmita para alguém que estava passando fome. E colocou um desejo no coração de algumas irmãs e começamos a fazer 150 marmitas. Hoje fazemos uma média de 1.200 marmitas. Glória ao nome do Senhor. Um trabalho que se difundiu bastante. Hoje temos 16 congregações fazendo. O Senhor tem muito abençoado. Temos visto muita mão de Deus. Mas a coisa mais difícil que encontramos, irmão, foi quando recebemos a primeira saudação embaixo de um viaduto. Porque nós não imaginávamos que poderíamos encontrar irmãos nossos e filhos de nossos irmãos embaixo de viadutos. Glória ao nome do Senhor. Passando por situações com droga, com álcool e tantas outras adversidades. E ali fomos entender por que Deus tinha nos colocado dentro daquele lugar. E o Senhor começou a fazer bonitas obras no nosso meio, irmão. E um dia eu estava na minha comum, bendito o Senhor, e o servo de Deus de uma cidade do interior, que é cooperador, ele falou assim, irmão, eu quero congregar com vocês também, eu queria participar da marmita, eu ouvi falar desse trabalho, eu queria conhecer, e você, o irmão pode sair comigo e depois eu voltar para congregar? Eu falei, tá bom, então vem. Ele veio, trabalhou o dia inteiro conosco, irmãos. E naquele dia, nós saímos para a rua. E aqui, quando nós chegamos na região do Belém, irmãos, geralmente ali nós entregamos tudo, porque é muita necessidade. Hoje temos mais de 40 mil moradores de rua. Bendito o Senhor. E quando nós chegamos ali, a média que nós temos pela experiência, quando chega ali, acaba tudo. E naquele dia, irmãos, quando eu cheguei até o Brás, nós tínhamos entregado de 100 marmitas que eu tinha colocado no meu carro, nós tínhamos entregado só umas 20. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu olhava para dentro do carro, olhava o horário, não dava tempo. Eu falei, Senhor, não vai dar para me entregar tudo, o servo de Deus quer congregar. Liguei para a irmã Hanana, que é a responsável. Ela falou, faz o seguinte, volta para casa e amanhã você entrega no abrigo de velhinho. Eu falei, tá bom? Eu falei, então tá bom. Hoje está um dia frio, não vai estragar a comida. O que tem aí vai dar suficientemente para você voltar, entregar amanhã, e assim voltamos para a igreja. O Senhor abençoou. Irmãos, nós não sabemos nada do dia de amanhã. Nada. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Aleluia. Porque, irmão, na minha cabeça, no outro dia eu entregaria naquele abrigo e estava tudo resolvido. Mas pela manhã, quando eu peguei meu carro, que eu passei em frente à congregação do Jardim Vila Carrão, que é próximo do setor ali de São Mateus, uma voz meiga e suave bradou dentro do meu coração, vai embaixo do Rodanel que eu vou fazer uma obra. Glória ao Senhor. É uma comunidade que se instalou, irmão, na beira do Rodanel. E eu peguei meu carro, voltei, o Senhor começou a me visitar. E quando eu cheguei, tinha um campo de futebol, eu parei o meu carro, tinha alguns moços assim, e quando eu desci do carro, eles com medo de mim, eu com medo deles. Eu sabia o que eles faziam, mas eles não sabiam quem que eu era. E bendito o Senhor, e naquela situação vinha descendo uma senhorinha com duas crianças puxando na mão. Glória ao nome do Senhor. Com uma sacolinha na mão. Aleluia. E quando ela se aproximou de mim, eu abordei ela e contei para ela o trabalho que fazíamos. Falei, a senhora aceita alguma marmita? Ela começou a chorar, irmão. Falou, irmão, moço, claro que eu aceito. Ontem mesmo eu não tinha mais nada para comer dentro da minha casa. Eu tenho 4 filhos, é eu e o meu esposo. E eu peguei os 2 menores e falei, vamos lá para o campo de futebol, porque a gente vê os meninos jogar bola e vai distrair a fome deles, vai passar fome.
vamos pra lá. E como você chegando aqui falando, eu posso levar também pros meus 2 filhos que estão em casa e pro meu esposo? Eu falei, claro que pode. Abri o porta-mala do carro, irmão, aquele cheiro gostoso da comida, bendito é o nome do Senhor. Ali quando ela pegou aquelas 6 marmitas, feliz, chorando, aleluia, os moços encostou e eu conversei com eles, e eles começaram a gritar na comunidade, doação, doação, e começou a sair aquele monte de criança, irmão. Assim eu fiquei impactado, porque eu nunca tinha visto aquela situação, beirando 9, 9:30 da manhã. As crianças que pegavam a marmita, já sentavam no meio fio, abria a marmita e ali daquele mesmo jeito já começava a comer a comida. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, tanta necessidade, glória ao nome do Senhor. E ela parada olhando para mim, em um dado momento ela virou e falou assim, moço, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro. Você é crente de alguma igreja? Eu falei, por misericórdia, eu sirvo a Deus segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ela esticou a mão e falou para mim, a paz de Deus, glória o nome do Senhor. Naquela hora o Senhor começou a me visitar, irmãos, aleluia. Ela falou para mim, falou assim, eu sou testemunhada dessa graça, aleluia. E ontem ainda eu comecei a clamar, e por não saber que eu vou na tua igreja também, quando ela abriu a sacolinha, aleluia, o véuzinho dela estava dobradinho dentro da sacola. Eu acabei de orar e falei, Senhor, mata a fome dos meus filhos, glória ao nome do Senhor. É por isso que nós não sabemos nada do dia de amanhã. O Senhor travou nós naquele dia, não permitiu que nós entregássemos nada para poder suprir a necessidade daquela família, glória o nome do Senhor. Em rápidas palavras, vou aproveitar a oportunidade. Eu agradeço a Deus, irmãos. Muitas obras o Senhor tem feito, mas teve um dia, aleluia, que o Senhor nos colocou dentro da Cracolândia. E o que a gente vê da Cracolândia, irmão, bendito é só o que passa na televisão. Aleluia, não tem noção do que acontece. E quando a gente vai para lá, sempre nós vamos na madrugada, vai umas moças valentes com véu na cabeça, uns moços com violão e violino, aleluia, nós falamos que ali a madrugada é nossa. Começamos a louvar a Deus, e começam os moços que estão na fila, alguns começam a solfejar, glória ao nome do Senhor. E quando a gente vai ver filhos de irmãos do ministério, irmãos, e está acontecendo uma coisa terrível na humanidade, e Satanás está com um plano de destruição no meio de todas as famílias, glória ao Senhor. Mas eu agradeço ao Senhor, irmãos, que ali começamos um grupo somente para atender a Cracolândia. O Senhor tirou várias pessoas de lá de dentro. Hoje nós temos muitos irmãos internados, aleluia, o nome do Senhor. Mas nesse dia, aleluia, nós fomos orar e tinha um ancião junto conosco, e na oração que Deus dava para ele, ele anunciava desse jeito: quem deu, aleluia, quem doou algum alimento para fazer essas comidas, aleluia, serviu a Deus com alegria. Quem comprou as marmitex, comprou com alegria. As irmãs que fizeram com alegria. Vocês vão entrar no ninho de Satanás. Essa comida, ela vai libertar a alma e vai também libertar a carne, glória ao Senhor. O Senhor começou a nos visitar naquela oração, irmão, e ali o grupo se reuniu e foi lá para a Cracolândia. E quando arrumou as coisas, que colocou as marmitas em cima da mesa, aleluia, a fila se formou. Os moços puxou o violino e o violão e começaram a tocar os hinos. As moças colocou o véu na cabeça, aleluia. Quando as irmãs colocam o véu na cabeça, nós percebemos o cadeado começar a cair, glória ao Senhor, porque sobre a cabeça dessas mulheres tem um poder, aleluia, de Deus. E quando você estiver provada, pode colocar o teu véu sobre a tua cabeça, não tem demônio que segura a presença de Deus que está sobre as mulheres. Eu agradeço a Deus, irmãos, e as moças colocou o véu na comunhão, e quando começou a tocar, encostou uma moça e começou a chorar, e ela começava a chorar, glória ao nome do Senhor. Naquele momento o servo de Deus chegou perto dela e falou assim: como que é o teu nome, moça? Ela falou: meu nome é Márcia. Márcia, você conhece esse sino? Falou: irmão, eu conheço sim. Oh, irmão, aleluia, eu era organista na Congregação Cristã no Brasil, eu tinha uma família muito bonita, glória ao nome do Senhor, mas o adversário entrou no meu casamento, e eu comecei a discutir com meu filho. Irmão, eu já ouvi falar no nosso meio, é bom de vez em quando ter uma briguinha, porque depois quando a gente se reconcilia, é melhor ainda. Meu irmão, aonde tem briga não tem Deus, tem Satanás, glória ao Senhor. No meio do povo de Deus tem que ter paz. Aonde tem briga, Deus não habita, glória ao Senhor. É uma briguinha daqui, uma briguinha dali, vai deixando o adversário entrar dentro da família, e o plano do adversário é jogar todo mundo naquele lugar, aleluia. Essa moça, irmão, ela chorando, e num dia de bastante tristeza, ela saiu pela rua depois de brigar com o esposo, e sempre tem um espírito contrário no meio do caminho, aleluia. Uma moça pegou e falou assim: você está chorando por quê? Eu estou chorando porque aconteceu assim. Ela contou para ela: ela falou: vem aqui comigo, eu vou dar um negócio para você que você vai esquecer tudo, você vai esquecer dos seus problemas, vai anestesiar você, aleluia. E ela foi, irmão, não tinha noção. Aquela moça acendeu uma pedra de crack e deu para ela fumar. Quando ela deu o primeiro trago, irmão, ela se tornou viciada, glória ao Senhor. Falou: irmão, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais. Ela toda suja, glória ao nome do Senhor. Mas naquela hora, o servo de Deus virou para ela e perguntou: moça, você lembra de algum hino? Quer que nós tocamos algum hino para você? Ela falou assim: irmão, se os irmãos tocassem aquele hino, as riquezas da terra não te peço,
Senhor, mas o ouro e a prata tem pequeno valor. Os irmãos falaram, nós vamos cantar, e quando os irmãos começaram a cantar o hino, ela começou a chorar mais ainda, glória ao nome do Senhor. E ali ela chorava porque tudo remetia, desde quando ela estava na reunião de jovens e menores, e quando acabou, o irmão, o servo de Deus perguntou para ela, você está com fome? Ela falou, estou. O servo de Deus foi e pegou a marmita, entregou na mão da moça, da irmã Márcia, e quando a Márcia abriu aquela marmita, que ela colocou a primeira colher na boca, desceu um fogo do céu e selou a Márcia com a bendita promessa. Glória ao nome do Senhor. Desceu o fogo de Deus naquele lugar. Deus criou um caminho, tirou a Márcia de dentro da Cracolândia, colocou dentro de uma clínica, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Eu prometo para essa irmandade, tem muitas obras, mas eu vou voltar aqui. O servo de Deus nos recebeu com tanto carinho, eu prometi que eu vou voltar. Ele até comentou comigo que vai congregar no Jardim Star. Eu acredito que eles vão mesmo, daquela irmandade. E quem quiser conhecer esse trabalho, nós fazemos todo mês. Terceiro sábado geralmente é o dia que nós fazemos. Quer comer essa comida gostosa? Vai lá. Aleluia. Nós fazemos 1.200 marmitas. Às vezes tem 50 trabalhando, come todo mundo, e quando a gente vai fazer tem 1.200 marmitas. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem muito nos abençoado, irmão. Aleluia. Eu tenho um testemunhado dessa graça que tem um açougue aqui no centro de São Paulo, e quando ele ficou sabendo desse projeto, ele falou assim, pode mandar os irmãos vir aqui, todo mês eu vou doar 70 quilos de linguiça. Glória ao nome do Senhor. Deus sempre proveu, o cordeiro não deixa faltar. O Senhor tem muito nos abençoado. Pessoas com depressão têm entrado para trabalhar conosco, a depressão foi embora, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus chamou nessa bendita graça. Sabe por quê, irmãos? Depressão é uma enfermidade que abre porta para o espírito. Aleluia. Os espíritos gostam da escuridão e quer jogar dentro de um quarto escuro. Aleluia. Mas crente que sai do sofá, aleluia, crente que não fica acomodado, aleluia, que vê obra, sai do sofá, irmão, não tem demônio, não tem espírito contrário, não tem depressão que encosta. Glória ao nome. Não precisamos se dispor. Aleluia. O campo é grande, tem tanta coisa para fazer, tem limpeza na casa do Senhor, tem cesta para levar para o diácono. Aleluia. A coisa que mais o diácono gosta, irmão, é de irmão para ajudar ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Carregar cesta básica, carregar geladeira, carregar fogão. Aleluia. Amanhã mesmo, quem quiser me ajudar, tem uma casa para a gente montar. Glória o nome do Senhor. É só levantar do sofá, se dispor, e você vai ver muita obra, milagres que o Senhor faz. Estou muito feliz de estar aqui. O irmão falou, nós vamos congregar no Jardim Céu. Eu falei, hoje não, irmão, mas eu estou me sentindo na minha casa. Aleluia. Com a recepção desde lá da porta, quando o porteiro me saudou, numa alegria tão grande. Glória ao nome do Senhor. Eu cheguei aqui, um ministério tão amoroso e uma irmandade tão receptiva. Eu tenho certeza que eu vou voltar nesse lugar. Por onde eu passei, eu trouxe a saudação, e por onde Deus der a graça de passar, levarei a vossa com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Noite a tua vitória. Haja fé no nosso coração. Nada vai parar a nossa jornada, nada vai impedir os nossos passos. Venceremos tudo, porque disse Jesus, eu venci o mundo e vós vencereis também. Também, irmãos, tenho um testemunho forte, muito forte. Pode passar uns 10 minutos. Mas, irmão, a misericórdia de Deus é grande demais, demais da conta, demais. A misericórdia supera tudo. E quando meu pai morreu, o Senhor recolheu, tinha um tio, irmão dele. Meu pai tinha 31 anos, meu tio deveria ter uns 33. Esse meu tio enfraqueceu, era muito crente e servia a Deus com meu pai. E ele era muito fiel a Deus. Mas parou de congregar, irmão. Parar de congregar é assinar atestado de óbito. Parar de ouvir a palavra é enfraquecer na fé. E ele parou de congregar. E errou, irmãos, na presença de Deus. Meu tio ficou fora da graça. Mas, irmãos, o tempo voa. Antigamente a gente dizia, o tempo está correndo. Hoje nós podemos dizer, o tempo está voando. E o tempo correu. E o meu tio chegou na velhice, era um homem bonito, alto, tinha mais de 1,80 m, homem forte, cheio de vida. Errou, ficou fora da graça, mas a velhice chegou. Porque Deus não tem pressa. Deus espera 10 anos, 20, 30, 50, 100, porque um dia para ele é igual 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Chegou a hora que o meu tio encontrou com a velhice e de repente nasce uma gangrena na sua perna. Irmão, foi internado e o médico amputou a perna aqui em cima. E esse meu tio, irmão, um pouquinho antes de cortar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ninguém perca os cultos. Culto é audiência.
é julgamento. Quem assiste o culto já sai daqui julgado. Quem não come a palavra será julgado no dia do juízo. Uma expectação terrível. Hoje é uma audiência que nós estamos aqui. Sairemos daqui julgados. Se sair lá fora e o Senhor nos recolher, vai direto para o paraíso. Dormir com Cristo. Então, irmão, meu tio começou a congregar desesperadamente, reunião de jovens, de manhã à tarde, onde ele sabia que tinha uma visita, ele estava nos cultos. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Mas de repente foi internado, amputou uma perna. E ele estava na Santa Casa de São Paulo. Depois que amputou a perna, ele gritava e chorava e dizia: meu Deus, eu estou no fogo do inferno. Ele recitava um salmo que lá no meio da rua escutava, o salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. E o Senhor falou para ele: eu amo a tua alma, mas eu vou entregar a tua carne para Satanás. E vou salvar a tua alma. E ele guardou aquilo com ele, irmão, porque está escrito na palavra. Então, irmão, passado uns 15 dias, a doença pegou a outra perna. O médico amputou a outra perna. E deu câncer na próstata. Ficou um homem só com o tronco, com câncer. A família falava: vai morrer. O médico falou: é mais um mês só de vida. Eu fui orar a Deus, eu era cooperador de jovens. Isso estava na época de 80, já chegando a 83. Quando Deus me levantou no ministério de ancião. Eu era cooperador de jovens. Eu fui visitar o meu tio. Ele quase quebrou essa minha mão, de tanto que ele apertava e não queria que eu fosse embora. Sobrinho, me tira do fogo do inferno. Tio, eu vou orar pelo Senhor. Cheguei em casa, orei a Deus e o Senhor falou: ele não vai morrer agora. Isso já o Senhor falou mais ou menos no ano de 80, que ele não vai morrer agora. Ele vai para casa e muitos verão que não compensa pecar, não compensa errar, compensa dar glória a Deus com liberdade, compensa servir a Deus. Então ele foi para casa em cima de um colchão de água. Irmão, o sofrimento foi grande, minha tia teve piedade dele. E eu, quando tinha um jovem, uma moça, um moço meio fraco na minha reunião, eu levava lá na casa do meu tio. E ele falava assim para os moços, para as moças: não pequem, guardem a palavra, esperem os momentos da vida, não entreguem os vossos corpos, sirvam a Deus. E lá o Senhor selou alguns com a promessa do Espírito Santo. Naquela altura o Senhor me deu um ministério de ancião, e ele disse para mim: sobrinho, eu quero ver o irmão Florindo, não quero morrer sem ver ele. O irmão Florindo era o irmão ancião aqui, homem duro para o bem, homem de doutrina, que tinha tirado a liberdade dele. E eu fui falar com o irmão Florindo: irmão Florindo, o meu tio Antônio, ele quer a sua visita, ele está chorando. Teu tio Antônio? Nunca mais eu quero ver o rosto dele. Pode dizer a ele que nunca mais eu quero vê-lo. Mas, irmão Florindo, o meu tio, ele está no fogo do inferno, irmão. Ele chora dia e noite. Ele merece. Mas, irmão Florindo, Deus me deu uma revelação. Na revelação, Deus estava usando de misericórdia a alma dele. Ele falou para mim: passa aqui amanhã que eu vou com você. Irmão, eu queria gritar de alegria. No dia seguinte nós fomos lá. O irmão Florindo sentou ao lado dele na cama e ele chorando. Deus deu de falar com o irmão Florindo sobre a revelação. O irmão Florindo chamou a minha tia e falou: traz o azeite que eu ungi ele. Aleluia. Aleluia. Olha a misericórdia, irmão. Ungiu ele. Isso foi no começo da semana. Na quarta-feira eu tinha reunião do ministério no braço. Eu chamei um ancião que esteve por aqui, o senhor já recolheu, o caro irmão Fernando Castelo, homem de amor, homem de caridade. Bom, Castelo, nós vamos para a reunião, vamos dar uma passadinha, visitar o meu tio e depois vamos para a reunião. Vamos lá. Era quarta-feira. Chegamos lá, o irmão Castelo sentou perto dele, ele chorando disse: olha, irmão, que bonito, a Irmandade leva isso para casa como uma tarefa de casa, medita nisso aqui, os irmãos, o ministério. Ele disse, o meu tio falou chorando para o irmão Castelo: irmão Castelo, eu estou muito feliz, o ministério me perdoou.
O ministério me perdoou, mas Deus não. Deus não me perdoou. Eu creio que se Deus perdoa primeiro, o ministério pode cometer uma loucura de não perdoar. Então Deus fez o ministério perdoar primeiro. O irmão Castelo falou: irmão Antônio, o que você precisa para sentir o perdão de Deus? Irmão, eu nunca falei em língua. Se Deus me selar e eu falar em língua, eu vou sair da terra com a certeza da vida eterna. O irmão Castelo falou para ele: nem que seja na última hora, se Deus te ama, Ele vai te selar. Isso era quarta-feira. Na sexta-feira, o meu tio morre nos braços da minha tia, falando 10 minutos em línguas. Deus selou ele na hora da morte. Glória ao nome do Senhor. A igreja está numa boa comunhão para ouvir o que Deus está agora. Haja misericórdia na nossa vida. Ninguém julga ninguém. Ninguém pode dizer: aquele não vai, aquele vai para o inferno, aquele não tem direito. Ninguém. O apóstolo Paulo disse: nem a mim mesmo me julgo. Porque ele sabia: eu estou julgando não é Paulo, eu estou julgando a alma de Paulo. E eu posso até me julgar, mas o que está dentro de mim só Deus é que pode julgar. Então, meu irmão, se tem alguém aqui que foi julgado pelo homem, se tem alguém aqui entristecido, está provado porque alguém falou: você não tem nada de Deus. Fica com esta virtude no teu coração. Não percamos culto, vamos congregar, vamos comer a palavra. Aonde souber que está caindo um maná espiritual, vamos estar lá, irmãos. Vamos servir a Deus. A mocidade, vamos buscar o Senhor de todo o coração. Temos feito viagens pelo Brasil, Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, muitos lugares. Deus tem mandado na Síria durante 10 anos, 2 anos debaixo da guerra. Batizamos muitos árabes. Deus chamou mais de 200 árabes que servem a Deus. Irmão, passamos por dificuldades, mas sempre de mão dada com o Senhor. E hoje a igreja mais uma vez vai embora para casa de mão dada com o Senhor. Aleluia, Jesus. Dou graças a Deus que o Senhor nos guardou. Agora, mês que vem, iremos a Macapá, em setembro para a Itália, em missão da obra de Deus. Levarei as vossas saudações. A próxima vez que Deus preparar de vir aqui, eu não vou contar prova, vou contar alguns milagres que Deus fez. Mas eu creio, irmão, que essas provas, elas nos ajudam a firmar no Senhor, aleluia, a entender a graça, a entender esta obra maravilhosa. Quando muitos crescem, muitos povos crescem, aleluia. O povo sofre, o sacerdote não sofre, o sacerdote goza a vida, o bem, o dinheiro, a riqueza. Quando as ovelhas choram, aqui chora o povo, chora a ovelha, sofre a ovelha e sofre o sacerdote, padece o povo e padece aquele que Deus usa na palavra, porque o ouro tem que brilhar 7 vezes mais. E a nossa intenção não é dinheiro, a nossa riqueza não está no prédio. Tanto é que nós temos um patrimônio no Brasil tão grande que se um dia dissolver a congregação, esse patrimônio não fica para nenhum ancião, nenhum irmão, vai tudo para casas, instituições, orfanatos, hospitais, filantrópicos e outras coisas. Ninguém fica com um centavo. As nossas mãos são limpas. Nós também colocamos a mão no bolso e damos na coleta também. Não tem nada parecido com esta obra. Esta é a esposa de Jesus. Mas tem ovelhas que ainda Deus vai agregar aqui. Muitos Deus ainda vai chamar. E muitos que estão aqui nessa noite, coma conosco. Participe desse banquete. Que a carne fica um pouco inibida, mas a alma dá glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda a irmandade por onde passamos, onde Deus nos mandará, eu vos salvo com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, perdoa o tempinho que foi tomado. Fala de um ancião que foi fazer um batismo e dentro daquele rio tinha uma sucuri. Vocês já ouviram falar, né? Muita gente já ouviu essa música, uma dupla aí famosa. E esse ancião era meu pai. E na época eu era músico. Glória a Deus. E meu pai foi convidado para atender um batismo na usina Serra Grande, lá em São José da Laje. E quando chegou lá para atender aquele batismo, primeiro ele me chamou para ir para o batismo com ele e eu tinha um Fusquinha verde. E a prova era grande e eu não tinha dinheiro para botar combustível no carro. E eu falei: pai, eu vou com o senhor,
mas eu não tenho dinheiro para botar combustível no carro, papai. Ele não falou nada. Como ele não falou nada, eu entendo que quem cala consente, né? Então ele tem, vamos. Eu arrumei, peguei os outros músicos, fomos juntos. Eu rodei 40 quilômetros na cidade de Branquinha, parei no posto para abastecer, e ele calado. Calado estava, calado ficou. E eu falei pro bombeiro, olha, pai, eu boto quanto? Ele não falou nada. Peguei, até hoje ele está com o bolso cheio. Completa aí. O tempo que eu nunca enchi aquele tanque, nunca. Acho que o ponteiro tinha até enferrujado na reserva, que aquilo não enchia de jeito nenhum. Que nem boia tinha aqui, meu Deus, era. Completa aí. Ele não falou nada, era pra ele dizer não. Mas não falou nada, graças a Deus. O bombeiro abriu o capô do Fusca, que o tanque era na frente. Abriu, aí tirou a tampa. Aí você vai fazer o quê? Aí eu disse, dá combustível, aqui não é um posto. Sério. Porque lá a gente conversa assim, é normal. Mas, aonde? Eu não tanto, mas aí na sua frente. Aí, se eu não estou entendendo, aí eu abri a porta e fui lá onde ele estava. Que era para colocar em cima, aí ele pegou e disse, mas vou dar gasolina aonde? Olha o tanque. Quando eu olhei, o tanque estava desborrando de gasolina. Nem o ponteiro conseguiu perceber que Deus encheu o tanque. Aí, calado, desculpa, moço, desculpa, aí fechei o tanque. Fui mal papai. Aí veio, fechei a porta. Disse, papai, o tanque está cheio. Aí ele olhou, aí foi a única hora que ele falou na viagem toda, você precisa ser crente. Papai, eu preciso mesmo ser crente, eu sou, eu preciso. Fui, chegamos lá, o irmão Nesson, que era o cooperador, disse assim, olha, não vai ter o batismo não, irmão Aurélio. Vai não, irmão. Não, vai não. O homem que pediu o batismo, ele não quer batizar. Eu falei tão bem do irmão para ele, que ele disse que o que eu dizia para ele era mentira sobre o irmão. Que Deus tinha feito na tua vida, era mentira. E ele disse que ia provar que era mentira, que ele ia fazer o senhor passar vergonha aqui. Porque lá no açude, na fazenda dele, tem um açude, que nesse açude tem uma cobra sucuri. E quem entra naquela água, é chegar na água, a sucuri vem em direção à pessoa. E ele queria que o irmão fosse para lá, para ele não batizar só para a sucuri, botar o irmão para correr, o irmão passar vergonha. Aí o pai disse, irmão, após diga para ele que vai ter o batismo. Pode dizer para ele. Um dia eu vou ter que morrer, que seja por sucuri, por qualquer coisa, um dia eu vou ter que morrer. Diga a ele que vai ter o batismo. Avisa a irmandade, vai ter o batismo. Aí aquele homem, quando soube que ia ter o batismo, ele chamou os funcionários dele, 16 funcionários, para ver. Bora lá ver o crente correr. Ele estava acostumado a fazer isso com outras pessoas. Bora lá só para ver o crente correr. E foram lá para ver o crente correr, eu era músico. E na hora que nós tocamos o hino, 2, 3, fez a oração, e meu pai foi lá, vestiu o macacão e entrou na água. Até aquela hora eu estava com coragem. Mas na hora que a sucuri apareceu, eu fui o primeiro a correr. Filho que eu sou, deixar o pai sozinho. E não só fui eu, a irmandade toda correu. Porque o negócio era muito feio. E ela veio em direção ao meu pai, ele com a água na cintura, ela veio e arrodeava o meu pai, arrodeava, grossa, grande assim, aí arrodeava ele, arrodeava, entrava entre as pernas dele por baixo do macacão, arrodeava de novo, ficava com a cabeça levantada assim, olhando para ele, e ele pegava na água e falava assim, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, e aí atiçava a cobra, jogava água na cobra. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, jogava, e o povo, olha, o crente vai correr, o crente vai correr. Aquela cobra mergulhou e até hoje não voltou. E aquele homem que ia ver o meu pai correr, os 16 funcionários que ele levou, Deus chamou os 16. Um deles ainda é diácono e União dos Palmares. Sabe, irmão? Sinto de falar assim para essa igreja. O diabo está querendo que você corra. Mas a comunhão dessa igreja vai botar ele para correr hoje em nome do Senhor Jesus. Nós estávamos passando uma prova muito grande. Seus filhos, olha, nós vamos trabalhar na colheita de fumo, lá na colônia Guarani, outra colônia que tinha, descendo a serra, irmãos, abaixo, davam 5, 6 quilômetros descendo a serra, irmãos, ele ia trabalhar lá, irmãos, para um sitiante que tinha esse plantio desse produto, ele falou, então você fica cuidando, falou pro filho mais velho, fica cuidando das crianças pequenas, que eu e a tua mãe vamos trabalhar para nós trazer o pão dentro de casa. E aquele casal saiu para trabalhar na outra colônia, descendo com irmãos a serra, 5, 6 quilômetros, irmãos, lá para baixo, desceram, as crianças ficam brincando dentro da casa, e as crianças brincando, irmãos, 8 crianças brincando, 7 crianças brincando, e foram brincando, uma criança achou litro de querosene em casa de madeira, irmãos, de assoalho, também de madeira, brincando, irmãos, ele pegou aquele litro de querosene,
e derramou, irmãos, em cima do assoalho daquela casa, irmãos, glória ao Senhor, e foi derramando, irmãos, aquela querosene em cima daquele assoalho. Outra criança, irmãos, começou a brincar também, foi até o fogão, a lenha, porque lá tem o costume de hoje, irmão, todas as casas eles já dormem com o fogão aceso, e também, irmão, levanta muito cedo, glória ao nome do Senhor, para tomar seu chimarrão. Irmãos, glória ao Senhor, o costume do povo, irmão, glória ao nome do Senhor. Irmão, já... E ali, irmãos, os brasileiros iam aquele fogão aceso. A criança começou a brincar com aquele fogo, irmãos, e foi brincando com aquele fogo. Glória ao nome do Senhor. E saiu, irmãos, com um monte, com uma galinha, irmãos, ali de pinheira, aqueles de pinhos, né, irmão? E pegando fogo e caiu em cima da onde a criança jogou a querosene, começou a pegar fogo. Irmãos, e as crianças começaram a querer apagar, não apagava. Irmãos, e uma das crianças teve uma ideia e falou: olha, vamos lá chamar o pai, chamar a mãe, que é bem pertinho mesmo. É logo ali, nós chamamos o pai, chamamos a mãe, e eles vêm aqui e apagam o fogo para nós. E saiu correndo nos carreadores, irmãos, as outras crianças que sabiam andar, saiu tudo correndo atrás dos irmãos, e as criançadas desceram 6 quilômetros, irmãos, serra abaixo, para chamar o pai, lá no meio, irmãos, do mato, trabalhando na roça. Irmão, chegou lá no meio da roça, o menino gritou: pai, mãe, pegou fogo na casa, ali os meninos brincando, o fogo caiu lá, a querosene, outro jogou o brasileiro em cima, começou a pegar fogo, mas o pai sair correndo com nós agora, dá tempo para o pai apagar, porque o fogo está desse tamanhozinho assim, pai. Irmãos, o pai preocupado, irmãos, a criança saiu correndo, subindo a serra, 5, 6 quilômetros de serra, irmãos, subindo, mas lá é serra mesmo, irmão, começou a subir correndo. Irmãos, quando ele chegou na frente, agradeço a Deus, irmão, que quando Deus quer cumprir a sua palavra, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Irmãos, agradeço a Deus, irmãos, que os moradores, até o dia de hoje, lá não tem corpo de bombeiro, e que estava trabalhando na região do Rodeio Grande, irmãos, naquela região, os moradores. Minha filha, irmão, que pegou fogo, irmãos, e o fogo já estava tomado, foi, ajuntou uma multidão na frente daquela casa, irmãos, a notícia, lugar pequeno, saiu rápido, pegou fogo na casa do seu Francisco, irmãos, e saíram correndo, ajuntou uma grande multidão na frente da casa dele, irmão, glória ao Senhor. E quando chegou seu Francisco, mais a esposa, pobre, irmãos, não tinha nada, e o que tinha estava sendo destruído pelo fogo. Quando eles chegaram, irmão, já estava no telhado o fogo, aquela casinha sendo toda queimada pelo fogo. Agradeço a Deus, irmãos, que ali foi o desespero da mulher, desespero do homem, irmão, glória ao Senhor, as crianças, toda a casa, irmão, já estava lá em cima, não tinha como apagar, aquela multidão, todo mundo com dó dele, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e ali, irmãos, glória ao Senhor, a mãe daquelas crianças olhou para a criança mais velha e disse assim: ô meu filho, vem cá, meu filho, a mãe quer te fazer uma pergunta. Glória ao nome do Senhor. Olhou para o filho mais velho e falou assim para ele: cadê o Diogo? Glória ao Senhor. O menino olhou e falou assim: mãe, o Diogo nós não tirou, está lá dentro ainda. Glória ao Senhor. O Diogo, irmãos, era uma criança de 6 meses de idade e que ficou dentro da casa pegando fogo. O desespero foi grande, irmão, glória ao nome do Senhor. A mulher desmaiou, aquela gritaria, irmão, glória ao Senhor, a casa quase caindo já de madeira, irmãos, glória ao Senhor, e começou aquele alvoroço no meio deles, glória ao Senhor. Irmãos, e tinha um líder, glória ao nome do Senhor, e da onde eles eram acostumados a ir, glória ao Senhor, irmãos, das suas tradições, dos seus costumes, estavam todos os líderes deles lá, glória ao Senhor, e um deles falou: olha, nós temos que tirar a criança de lá de dentro, que numa hora dessa já virou uma bola de carvão, já está toda queimada, torrada pelo calor. Mas nós temos que tirar a criança de lá de dentro para poder fazer um enterro para o seu aparecido, para poder, pelo menos, para enterrar a criança, fazer ali, aleluia, glória ao Senhor, algo para a família, irmãos. Agradeço a Deus, irmão. E que um olhou para ele e disse assim: então vai o Senhor e tira a criança para nós. Ele olhou e falou assim: não vou tirar porque o fogo, a casa está quase caindo, o fogo tomou conta de tudo. Se eu entrar lá dentro eu também vou me queimar, perigoso cair em cima de mim, algo. Não, vai lá você, não, e vai lá você. E começou entre eles, irmão, um empurrar para o outro, e a questão de quem que ia tirar a criança para eles. Eles diziam: se nós deixar a criança lá dentro, ela vai virar cinza no meio das brasas. Glória ao Senhor. E começaram a discussão entre eles, e um entre eles lembrou do homem de Deus que anunciava esta graça maravilhosa, e ele dizia: olha, tem um crente aí que anunciou umas coisas para nós, e ele disse assim, e que ele serve o Deus que fez os céus e a terra, o Deus, glória ao Senhor, aleluia, que guarda o homem se guardar a palavra dele, aleluia, a água não submerge, nem o fogo queima ele, glória ao nome do Senhor. E também ele contou uma história de 3 homens que não quis prestar diante da estátua de Baal. O rei mandou descer a fornalha 7 vezes, glória ao Senhor, e o rei mandou lançar os 3 varões dentro do fogo. Eles andavam para lá, andavam para cá, glória ao nome do Senhor. E quando aqueles 3 varões saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha na roupa dele. O crente falou que serve o mesmo Deus. Se ele serve o mesmo Deus, o crente tem poder para tirar a criança para nós.
irmãos, ouvindo já aqueles rumores, já estava saindo, e chegou um dos líderes, irmãos, e falou assim: ô crente, você não falou para nós que você serve um Deus vivo, que fez os céus e a terra, anunciou muita coisa para nós aqui. Então, crente, já que você falou para nós, contou aquela história de 3 homens que foi lançado numa fornalha de fogo ardente, aleluia, o fogo não teve poder sobre ele, porque ele serviu o Deus da verdade. Então, crente, você anunciou essas coisas para nós, mas quer ver o que sai da tua boca se é verdade. Aleluia, o Senhor pegou fogo na casa do seu Aparecido, tem uma criança lá de 6 meses que vai ter que tirar a criança para poder fazer o enterro para a família, e nós não consegue tirar porque a casa está quase caindo. Então, crente, nós queremos ver o que você falou ser verdade. Você vai tirar a criança para nós de lá. E o servo de Deus subiu, deparou diante de uma grande multidão, irmão. Glória ao Senhor, irmãos, e ali todo mundo pressionando. Agora, crente, você vai tirar a criança para nós. Entra lá, agora eu quero ver o que você anunciou para nós se é verdade. Glória ao nome do Senhor, e nós ficamos a clamar. Senhor Jesus, me dobre contra o seu. E nós clamar a multidão pressionando. Vai lá, crente. Nós queremos ver o que você anunciou se é verdade. E por 3 vezes clamando, Senhor Jesus, me cobre contra o seu. E nós ficamos clamando o sangue do Senhor por 3 vezes. O Deus que nós serve falou com o homem de Deus no meio do mato e falou: meu servo, levanta a cabeça e olha dentro da casa pegando fogo. Eu vou fazer um milagre agora. Agradeço a Deus, irmãos, que levantou a cabeça e olhou dentro da casa pegando fogo. E quando olhou lá para dentro, tinha um varão de branco com a criança no colo.